Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 13. Neemias, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 23 até o versículo 31. Neemias 13, 23 a 31, é um texto que vai nos narrar os momentos finais do livro de Neemias, e coincidentemente são semelhantes ao final do livro de Esdras, onde mostra tanto um como o outro lutando para que Deus reformasse as famílias de Israel, que haviam voltado, mas ainda não tinham voltado totalmente para o Senhor, mesmo estando de volta na terra prometida. Neemias 13, 23, a palavra de Deus nos diz: Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliacibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Amém. A palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição bíblica. Vamos orar rogando a iluminação do Espírito. Bendito Deus, louvamos e exaltamos o teu santo nome nessa manhã. Toda honra, toda glória e majestade sejam dadas ao Senhor. Agora nós nos colocamos mais uma vez diante do Deus vivo e verdadeiro. E rogamos que o Senhor nos conduza em cada momento desse culto. Que o Senhor nos dê compreensão das verdades bíblicas e que o Senhor também nos ajude a aplicá-las em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no ministério pastoral, nós pastores recebemos muitas perguntas inquietantes, perguntas de membros, perguntas muitas vezes das quais nós não temos respostas, mas também perguntas que nos levam a refletir profundamente a respeito do nosso ministério e da vida da igreja. Uma dessas perguntas, eu lembro muito bem, aconselhando um casal, certa vez a mulher olhou para mim, chorando, e perguntou: pastor, qual é a diferença do meu lar, da minha casa, para a casa do meu vizinho? Eles não são crentes e nós estamos todos os domingos na igreja. Qual a diferença? São os mesmos conflitos, as mesmas brigas, a mesma falta de amor. Qual é a diferença? E nessa manhã nós temos que nos perguntar: qual é a diferença da minha casa, da sua casa, de uma família cristã para outra que não é cristã? Qual é de fato a grande diferença? Nós temos que refletir no temor do Senhor nessa manhã
e pensarmos sobre isso, porque nós estamos vivendo uma terrível força em nossos dias. É a força do secularismo, é quando o mundo começa a influenciar a igreja. É a força do mundanismo, é quando as famílias cristãs começam a agir, viver, pensar, falar e se vestir exatamente igual ao mundo. E essa terrível força que nós vemos hoje, crentes e famílias que agem exatamente iguais àqueles que não temem a Deus. E muitas vezes nesses conflitos nós olhamos e dizemos: qual a diferença? Em que nós somos diferentes de fato? Como o Evangelho faz a diferença em nossa casa? Será que o Evangelho é apenas um caderno de sugestões, onde nós opcionalmente podemos escolher ou não viver? Qual a diferença? Mas essa questão do mundanismo sempre será um problema para o povo de Deus. Sempre será um problema para as famílias que buscam servir a Deus. E nós vemos exatamente isso ao longo da história do povo de Deus, especificamente aqui nesse livro, no livro de Neemias. O livro de Neemias narra exatamente o momento onde o povo já havia voltado para a terra prometida. Mas mesmo voltando, eles ainda não tinham tempo. Nós vamos ver um pouco isso nos livros de Ageu, no livro de Malaquias, o livro de Esdras. O povo retorna e eles então estão naquela luta de construir o templo, de construir um templo santo para um povo que ainda voltou de forma impura, infiel a Deus. Mas quando Neemias sabe a notícia do povo, a preocupação de Neemias principal era com a cidade de Jerusalém, uma cidade santa. Os muros estavam arruinados da cidade. E o livro de Neemias vai mostrar exatamente Neemias pedindo autorização do rei persa para voltar para Jerusalém. E quando ele chega, ele então começa essa luta para reconstruir os muros de Jerusalém, tornar Jerusalém uma cidade habitável, bonita como era, mas ele percebe um grande problema. O problema não estava na cidade que ele estava reconstruindo, o problema estava no povo, no mundanismo. O povo voltou para a terra, mas estava vivendo exatamente igual àquelas nações que Deus disse que eles não deveriam imitar e se misturar. E o capítulo 13 do livro que nós lemos narra exatamente esse momento final do livro, onde nós vamos ver uma série de reformas que são implementadas por Neemias. O texto então nos diz, no capítulo 13, versículo 1 a 3, que acontece algo inusitado. Eles leem a palavra de Deus, então quando eles leem e se voltam para as Escrituras, eles descobrem algo inusitado. Acha-se escrito que os amonitas e os moabitas não poderiam participar da congregação. Deus já havia ordenado isso no Antigo Testamento. Tanto no livro de Números 13, capítulo 23, como Deuteronômio 23, de 3 a 5, Deus havia dito que na congregação, no ajuntamento solene, aquelas nações que eram nações abomináveis, os amonitas e os moabitas, só para vocês terem uma ideia, eles muitas vezes, o culto deles consistia em sacrificar crianças, infantes. Esse era o culto dessas nações. E Deus diz: vocês não podem se misturar com essas nações. E eles então redescobrem o livro, e eles então começam a se apartar. Eles começam, pela palavra de Deus, então, agora a fazer essa gloriosa reforma. E o capítulo, então, 13 vai mostrar as várias reformas que Neemias vai fazer. Ele, então, retorna, no capítulo 13, versículo 4 a 9, nós somos informados que ele tinha ido novamente para a Pérsia. Então, ele retorna, e quando ele retorna, ele percebe muitas coisas que estavam erradas na vida do seu povo. A primeira coisa que ele faz, no capítulo 4, ao versículo 9, é expulsar Tobias de dentro do templo, ou seja, o sacerdote havia se aparentado com Tobias, que era desses povos, ele era um amonita, e o texto nos diz que ele não apenas estava na congregação, ele estava morando dentro do templo. E Neemias então expulsa ele, veja o capítulo 13, versículos 7 e 8, e diz que ele atira todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, ele expulsa ele. O povo estava pecando contra Deus.
Esse pecado começava dos líderes, dos cabeças. E Neemias então começa a purificar o templo. A partir do versículo 10 ao versículo 14, Neemias então começa agora a reformar as oferendas. O povo estava sendo infiel, já não dava os dízimos, os levitas tinham que trabalhar, e Neemias então agora diz, agora é preciso reformar o templo, o culto estava sendo abandonado. E ele então começa a reformar o culto. No capítulo 13, ainda no versículo 15, observe até o versículo 22, o povo começou a deixar de observar o dia do Senhor, eles começavam a fazer comércio, a abrir os seus negócios no sábado, a tratar o dia do Senhor como se fosse qualquer outro dia, e Neemias então proíbe o comércio, proíbe as feiras, coloca os seus próprios guardas na porta de Jerusalém e diz, o povo precisa guardar o dia do Senhor, é preciso reformar o dia do Senhor. No versículo 23 a 29, então, dentro do texto que nós lemos então agora Neemias reformando as famílias. Eles haviam casados com pessoas de outras nações, as crianças já não aprendiam a falar a própria língua, a sua língua natal, eles já tinham costumes pagãos, falavam como os pagãos, se vestiam como os pagãos, talvez adorando os pagãos, e Neemias diz, é hora de reformar as famílias, as casas. É exatamente esse o contexto do texto que nós lemos. Neemias indignado com os líderes, com os homens, que são responsáveis pelos seus lares. E ele então começa a sua luta para que as famílias do seu povo fugissem do mundanismo, da estrangeirice. Esse é o termo que Neemias usa. Então, aqui no capítulo 13, versículo 23 a 29, nós temos exatamente isso. A luta de Neemias contra o mundanismo das famílias do povo de Deus. Esse é o tema daquilo que eu quero meditar nessa manhã. Lutando contra o mundanismo nas famílias. 2 pontos. Quando as famílias cristãs se tornam como as do mundo. Aqueles que quiserem notar o tema dessa manhã, lutando contra o mundanismo nas famílias. Quando as famílias cristãs se tornam como as do mundo. Primeiro nós vamos ver o versículo 23 e 24. Quais eram as evidências do mundanismo entre o povo de Deus. Depois, nos versículos 25 a 27, nós vamos ver o zelo dramático e a exortação de Neemias. Em terceiro lugar, nos versos 28 a 29, nós vemos o exemplo corajoso e a oração dele, onde ele expulsa, o texto nos diz, no versículo 28 e 29, que ele afugenta um homem de lá do templo. E nós vamos ver o versículo 30 e 31, que é a conclusão do livro. Nós vemos que essa reforma foi alcançada e vemos a oração final de Neemias. Lutando contra o mundanismo nas famílias. 2 pontos. Quando as famílias cristãs se tornam como as do mundo. As evidências do mundanismo, 23 a 24. O zelo dramático e a exortação de Neemias, 25 a 27. O exemplo corajoso e a oração de Neemias, 28 e 29. E a reforma alcançada e a oração final de Neemias, versos 30 e 31. Vamos analisar os versos 23 e 24. O texto nos diz o seguinte, observe comigo o versículo 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Ele viu. Uma das coisas que nós observamos como líderes é que não é que as pessoas nos falam que muitas vezes o povo de Deus começa a ter atitudes mundanas e pagãs, mas é que nós observamos. Nós convivemos, nós vemos nas visitas, nós vemos quando as pessoas nos procuram, nós vemos quando nós vamos tratar os problemas entre esposo e esposa, nós vemos quando os filhos conversamos, então não havia mistério, ele viu naquele dia esse grande problema dos casamentos mistos, de crentes que vão se casar com ímpios. Esse era o problema, crentes que haviam se casado com ímpios, e aos poucos os filhos iam crescendo sem nenhuma identidade, eles não tinham nenhuma identidade, eles falavam meio asdodita, não sabiam falar judaico,
mas a língua de seu respectivo povo, ou seja, eles perderam completamente a identidade de israelita, de povo de Deus. O mundanismo, a miscigenação, a estrangeirice fez com que eles perdessem a identidade. Essa é a evidência do mundanismo. Sabe qual é a evidência do mundanismo em nossas famílias? É quando os nossos filhos, quando nós mesmos começamos a pensar, falar, agir, nos vestir, assistir exatamente aquilo que o mundo faz. Essas são as evidências. É claro, é evidente. E o texto então nos diz que Neemias vê isso. E o que ele faz? Nós vemos, obviamente, no versículo 25, 27, o zelo dramático de Neemias. Ele diz: eu contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles, e arranquei os cabelos e os conjurei. Isso parece uma atitude drástica de um líder, não é? E essa atitude drástica de Neemias, obviamente Neemias era uma figura importante, era representante do rei da Pérsia, isso mostra a sua atitude de indignação com o pecado. E ainda que essa atitude seja forte, nós entendemos um pouco dessa atitude e aquilo que nós chamamos a ira santa. Existe aquela ira pecaminosa e existe a ira santa. E a ira santa é aquela quando nós vemos a palavra de Deus sendo quebrada e nós ficamos indignados. É aquilo que Jesus fez quando ele chegou no templo e viu o comércio e viu as pessoas fazendo da casa de Deus uma casa de negócio. Ele então expulsa os cambistas, derruba as mesas. Essa atitude de indignação, a atitude de Neemias foi uma atitude de indignação. E ele diz: não dareis mais as vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. O que é que Neemias diz? Basta! Está na hora de vocês pararem. Está na hora de vocês mudarem de vida. Vocês não podem mais viver assim, se misturando, como se vocês não fossem povo de Deus. Essa é a atitude dele. E ele então vai trazer nos versículos 26 a 27 o exemplo de Salomão, um homem temente a Deus, um rei de Israel, um homem que teve sabedoria, um homem que Deus apareceu a ele, mas foi arruinado pelo mundanismo. Foi arruinado pela influência de muitas mulheres. Veja-se nisso que ele diz: nisso não pecou Salomão, rei de Israel. Não havia ninguém como ele. Deus o constituiu rei sobre Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Foi o mundanismo. Ele foi capturado pela força da secularização. Esse foi o problema de Salomão. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Na sua velhice, ele começou a permitir que essas mulheres adorassem os outros deuses. Ele começou a ceder para o pecado. O seu próprio filho, Roboão, casou com uma mulher estrangeira. E a esposa de Roboão adorava a deuses estrangeiros em Israel. Essa foi a causa da ruína, o mundanismo, a secularização. E ele então usa esse exemplo, veja o versículo 27, e diz o seguinte: será que nós vamos seguir esse mesmo mal, prevaricando contra o nosso Deus? Nós vamos seguir esse exemplo? Será que nós não temos exemplos demais de todas as vezes que o povo de Deus abandona o Senhor e começa a se parecer com o mundo, nós entramos na ruína? Mas nós vemos no versículo 28 e 29 ainda a coragem de Neemias, não apenas em confrontar o povo, mas a sua coragem em confrontar a própria liderança do seu povo. Veja o que ele diz: um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliacibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que eu afugentei de mim. Um próprio sacerdote que estava ali, que se aparentou com Sambalate. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que esse Sambalate era um estrangeiro que fez muito mal ao povo de Israel, que queria que Israel não fosse um povo de Deus, que queria se misturar com Israel, levar práticas ímpias para Israel. E ele diz assim: eu afugentei, eu me afastei desse homem. Eu me afastei. Coragem de Neemias em confrontar o pecado. E é por isso que ele faz uma pequena oração no versículo 29. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio,
o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Segundo Levíticos 21:14, os sacerdotes não podiam casar com mulheres estrangeiras e deveriam se guardar santos em todas as coisas. E agora Neemias diz: Senhor, lembra-te deles. Esses homens contaminaram o teu povo, eles têm contaminado. Ele então conclui, o livro termina, do versículo 30 a 31, com a afirmação, mostrando essa reforma alcançada. Ele diz assim: limpei-os, pois, de toda estrangeirice. Que luta de Neemias! A luta dele era limpar o povo do mundanismo, limpar o povo de toda estrangeirice. Estabeleceu o culto a Deus, designei o serviço de Deus e dos levitas, cada um no seu mistério. Fornecimento de lenha, bem como as primícias. Ele então começa a cuidar do culto, das coisas de Deus. Neemias percebeu que não adiantava construir uma cidade bonita, com templos bonitos. Não. Era preciso uma reforma do povo, era preciso que o povo se voltasse para Deus. E ele conclui o seu livro dizendo: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Não te esqueces de mim, Senhor. Lembra das minhas lutas. Neemias, o reformador, empreendeu essa grande luta para reformar as famílias de Israel. E não é essa mesma luta do nosso Senhor e Salvador, o grande reformador, aquele que vem exatamente, que renuncia à sua glória, muito mais glorioso de Neemias, para reformar o culto, para reformar o templo, para combater a hipocrisia, para combater a mentira, para levar os homens a servirem a Deus de forma verdadeira. Não é exatamente para isso que Jesus vem, para nos comprar na cruz do Calvário, comprando não apenas a mim e a você, mas famílias cristãs, nos incluindo nesse pacto da graça, nós e os nossos filhos, para que nós sejamos diferentes do mundo, para que os nossos filhos sejam diferentes daqueles do mundo. Nós fomos comprados por um alto preço, para não sermos iguais ao mundo. Essa é a luta que nós temos que travar em nossos dias. É o chamado de Deus para mim, para você, para a minha casa e para a sua. Se o Senhor é Deus, nós temos que servi-lo. Se Ele não é Deus, nós não podemos servir a Deus e ao mundo. Nós não podemos ter um lar cristão e um lar mundano. Isso é impossível. Nós temos que nos libertar dessas estrangeirices. Ou senão nós vamos fazer exatamente aquilo que uma criança fez. Certa vez uma criança chegou para o pastor e disse: pastor, eu posso morar aqui na igreja? Poxa, mas por que você quer morar aqui na igreja? Não, eu queria trazer a minha cama aqui para a igreja. A sua cama para a igreja? Eu quero trazer a minha cama para a igreja. Eu queria também que o senhor conseguisse um quartinho para o meu pai, para a minha mãe, porque a gente passaria a semana inteira na igreja. E o pastor não entendeu: mas por que, meu filho, você quer morar na igreja? Você não tem a sua casa? Não, pastor, aqui quando meu pai e minha mãe estão aqui na igreja, eles são um amor para com o outro. Eles falam tão educadamente, nós nos tratamos tão bem, mas quando é em casa, durante a semana, é um desastre, é de respeito mútuo. Eles se tratam mal, então eu acho que é melhor morar aqui. Talvez eles sejam diferentes. Essa história parece cômica, irmãos. Mas talvez seja realidade na mente de muitas crianças em nossa igreja. Talvez lá no fundo elas queiram realmente morar aqui. Porque talvez esse seja o único lugar onde ele vê o pai e a mãe agindo, pelo menos externamente, como cristãos verdadeiros. Nós construímos uma igreja de fato bonita, mas um local bonito, sem um povo santo, é inútil. Essa igreja não é formada por beleza estética, a igreja é formada por uma congregação de famílias santas, comprometidas com o Senhor. E é hora de nós lançarmos fora os estrangeirismos de nosso meio, de nossas casas. É hora de nós atendermos esse chamado do Senhor para a reforma. É hora de nós vermos o que João diz em sua epístola, 1 João, capítulo 2, versículo 15.
Veja o que a palavra de Deus nos diz, 1 João capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus nos diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós não podemos amar o mundo, e nós precisamos urgentemente de reforma. Nós precisamos de mudança. Nós precisamos fazer exatamente isso que Neemias lutou. Nós precisamos arrancar dos nossos lares os estrangeirismos. E quais são os sinais, pastor, de mundanismo em nossos lares? Como é que nós detectamos que os nossos lares estão vivendo ou têm aspectos mundanos? Como é que nós observamos isso? Não é difícil. Não é difícil. Primeiro, nós vemos o estrangeirismo na liderança. Muitas vezes nós vemos na liderança espiritual da igreja. É quando nós vemos os líderes cristãos perdendo a coragem, perdendo o zelo, o amor, a preocupação com o rebanho. E é por isso que nós, que somos presbíteros, nós somos chamados não a sermos meros espectadores do rebanho, ou frequentadores de reunião do conselho, não, mas a sermos pastores. A vermos esses problemas e orarmos, e aconselharmos, e exortarmos com coragem. Nós não podemos ter uma liderança que observa tudo isso de forma impassível, não. Nós precisamos de líderes santos e exemplares que não se associem com o mal. Nós temos que nos livrar dessa atitude muitas vezes comum em tantas igrejas, onde os líderes, eles observam a comunidade vivendo em pecado e nós simplesmente não fazemos nada porque nós temos medo. Nós temos que ter a coragem de Neemias, para não ficarmos felizes até limparmos do nosso meio toda estrangeirice. Incansavelmente. Essa é uma luta árdua, difícil. Mas enquanto nós olharmos e vermos sinais de mundanismo em nossos lares, nós temos que admoestar. Mas deixe-me mostrar alguns sinais claros de estrangeirismo nas famílias cristãs hoje. Primeiro, eu quero falar do estrangeirismo das prioridades familiares. O estrangeirismo das prioridades familiares. Como é que nós sabemos que a nossa família está vivendo cheio de mundanismo? Em primeiro lugar, Deus não é o assunto principal daquela família. Ele não é o tema principal. O tema principal é o dinheiro, o tema principal são os projetos pessoais, o tema principal é a escola de filhos, mas não é o Senhor. Os pais não falam sobre o Senhor, nós não conversamos sobre o Senhor. Nós não nos preocupamos quando os nossos filhos estão vivendo distantes do Senhor. Isso é um sinal de mundanismo. Outro sinal de mundanismo, ainda na família, é quando não há o culto ao Senhor. Os homens não assumem a sua função de serem líderes espirituais e de levar as suas famílias a fazer o culto diário, doméstico, como diz a palavra do Senhor e como diz também a nossa própria confissão de fé. Diariamente, lendo, orando, buscando ao Senhor. Quando a família cristã não faz isso, é sinal de mundanismo. Outro sinal de mundanismo na família, não apenas o culto familiar, o dia do Senhor. É quando as famílias abandonam o domingo, o dia do Senhor. Dia do Senhor, quando você acorda, quando a família acorda, o pai e a mãe, o primeiro pensamento é: nós vamos adorar o Senhor na casa do Senhor. É dia de ir para a igreja. E às vezes nós ficamos escolhendo ao domingo se vamos de manhã, se vamos à noite. Quando nós vamos, isso é sinal de mundanismo. É sinal de mundanismo. Diferente de estarmos com alegria indo para a igreja, acordarmos alegres para adorar o Senhor, nós estamos com aquele sentimento dos mundanos. Quando nós estamos vindo para cá, basta você observar a quantidade de pessoas andando nas avenidas, caminhando. Eles acham que estão fazendo a melhor coisa.
e não estarem adorando ao Senhor. Como eu disse outro dia, se não fosse a graça de Deus, nós também estaríamos lá. Então, quando você acorda e sente mais vontade de fazer outra coisa, ou talvez uma outra programação familiar do que ir para a igreja, isso é um sinal de estrangeirismo no seu coração. A infidelidade nas contribuições, pais, mães que não são fiéis nos seus dízimos e ofertas, cujos filhos não observam os seus pais dedicando ao Senhor os seus bens, esse é um sinal de estrangeirismo em nossos lares. Mas nós vemos não apenas o estrangeirismo das prioridades familiares, nós vemos o estrangeirismo na relação conjugal. A palavra de Deus diz que o casamento é digno de honra entre todos. E nós vemos esse estrangeirismo na falta de santidade conjugal, na infidelidade, em homens que observam muitas vezes mais as mulheres alheias do que a sua própria esposa. Nós observamos o estrangeirismo quando as mulheres são influenciadas, muitas mulheres cristãs, por práticas feministas dos nossos dias. Nós vemos, ao mesmo tempo, o estrangeirismo onde os homens absorvem esse chauvinismo masculino antibíblico, que oprime muitas vezes as mulheres. Nós vemos isso. Nós vemos esse estrangeirismo na forma como o esposo trata a esposa, nas gritarias, nas discussões muitas vezes entre esposo e esposa, usando palavras de baixo calão, total falta de educação, iguais aos ímpios, iguais aos seus vizinhos, na forma de tratamento entre pai e filho, filho e pai. Isso é estrangeirismo. Deus nos chamou para sermos diferentes. Nós vemos o estrangeirismo na criação dos filhos. Homens, vocês são chamados a serem líderes espirituais e vocês estão deixando que as suas esposas acumulem toda a função de serem líderes. Exemplo para os filhos. É isso que o texto nos diz. Quem é responsável, em Efésios capítulo 6, versículo 4, quem é responsável pela disciplina e a demonstração dos filhos somos nós que somos homens. A sua casa não é um hotel. Quando você chega em casa, você precisa lembrar que é uma família que precisa de um líder. Nós vemos o mundanismo nos relacionamentos de jovens crentes que se relacionam com jovens descrentes. Nós vemos o mundanismo entre os adolescentes na forma como eles usam as suas redes sociais, compartilhando coisas escritas pelos ímpios que muitas vezes contrariam a palavra de Deus. Nós vemos o mundanismo em nossos dias quando vemos os jovens cristãos que namoram ou se relacionam exatamente como os ímpios. Namoros impuros, relacionamentos impuros, pecaminosos. Nós vemos o estrangeirismo em nossos dias na forma de falar. E nos acostumarmos com a mentira dos nossos dias. Nós vemos um mundo marcado pela mentira, fake news da mídia, fake news de todo mundo. Nós nunca estamos preocupados em pensar o que é verdadeiro, o que é falso, e nós começamos a agir assim. Vamos falando como os mundanos. Você já viu muitos jovens cristãos falando hoje? Eles dizem pequenos palavrões, usam a palavra P. O tempo todo estão falando exatamente como aqueles seus amigos ímpios. Não há nenhuma diferença. Nenhuma. Eles, quando estão no trabalho, eles são exatamente iguais aos ímpios. Iguais. Não há nenhuma atitude de temor a Deus e a sua palavra. Nós vemos também o estrangeirismo na forma de vestir, onde muitas vezes mulheres e homens cristãos se vestem exatamente como os homens ímpios. Exatamente. Sem nenhuma prudência, sem nenhum cuidado.
usando a temática do mundo, que é mostrar é melhor. Não é essa a temática da moda do mundo? A temática da Bíblia é diferente. Esconder é melhor. O belo é melhor. O que agrada a Deus é melhor. E nós vemos exatamente isso. O estrangeirismo no vestir. Nós vemos isso. Nós vemos o estrangeirismo em várias formas em nossos dias. E o que é que nós devemos fazer, irmãos, nessa manhã? O Senhor sempre está chamando o seu povo a voltar para Ele. Os nossos filhos muitas vezes estão perdidos. Crianças crescendo desorientadas, falando não como crentes, mas como mundanas, e você não consegue detectar o comportamento de uma criança cristã, de uma ímpia, de um jovem cristão, de um ímpio, de um adolescente cristão, de um ímpio, de uma família cristã, de um ímpio, de um líder cristão, de um ímpio. É hora de nos voltarmos para o Senhor. E nessa manhã nós temos que fazer exatamente isso. É isso que Deus diz, por exemplo, em Jeremias, no capítulo 4, versículo de 1 a 4. Observe que Deus diz a Jeremias e conclama ao povo, através de Jeremias, exatamente isso. Essa palavra não deve nos levar ao desespero, à angústia, não. O que o Senhor deseja de nós nessa manhã é que nós nos voltemos. Jeremias capítulo 4, versículo 1 a 4, diz o seguinte: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. É isso que o Senhor diz, volta para mim. Se removeres as tuas abominações e diante de mim, não mais andarás vagueando, perdido. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo, em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Ó, se voltares, volta para mim. É isso que o Senhor está conclamando. A nós que somos homens, mulheres, famílias, filhos, nós temos que voltar para o Senhor. Nós temos de deixar de fazer com que nós sejamos o centro da nossa própria vida e o Senhor seja o centro da nossa casa. É hora de voltarmos para o Senhor. É hora de deixarmos o mundo. É hora de arrancarmos os estrangeirismos do nosso meio. É hora de termos coragem para dizer não aos nossos filhos. É hora de fazermos aquilo que Deus diz lá em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, onde nós temos a figura da Babilônia. O que é a Babilônia, Apocalipse? A Babilônia é a figura exatamente do mundanismo, dessa impiedade, dessas forças antagônicas contra Deus. E no capítulo 18, versículo 4, diz o seguinte: ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Saiam, retirem-se da Babilônia. Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados. As nossas famílias precisam se libertar de todo estrangeirismo. Nós precisamos aprender a viver como famílias cristãs. Nós precisamos recuperar o dia do Senhor e deixarmos de fazer os assuntos de futebol e time o grande assunto desse dia. E fazermos desse dia Cristo como sendo o grande assunto. O Senhor conclama a todos nós. Eu quero concluir convidando você a abrir sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 10. Porque o capítulo 10 de Esdras, e o livro de Esdras termina exatamente como o livro de Neemias, essa luta dramática, tanto de Esdras como Neemias, para que as famílias abandonassem o estrangeirismo, tudo aquilo que era pecaminoso aos olhos de Deus. E quando você chega no capítulo 10, nós temos uma cena dramática. Esdras capítulo 10,
A palavra de Deus diz o seguinte. Observe que Esdras, quando olha a situação do povo, Esdras capítulo 10, versículo 1, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava em grande choro. Quando eles começaram a ler e viram que Deus, como é que eles deviam viver como famílias, como povo de Deus, eles então começaram a chorar. O povo inteiro, meu Deus, o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? E no versículo 2, então, um homem, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança. Nós precisamos exatamente que as nossas vozes se levantem nessa manhã como Secanias, que disse a situação é trágica, é terrível, os nossos lares estão se mundanizando, mas nós temos esperança. E qual é a esperança? A esperança, ele vai dizer, agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, e que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e o dos que tremem ao mandato do Senhor, e faça-se segundo a lei. A esperança é quando nós começarmos a nos voltar para a palavra de Deus. Essa vai ser a esperança da sua casa, da sua família. A esperança da sua família está em Cristo. Ele pode fazer o que você, homem, não consegue fazer. Ele pode fazer o que você, mulher, não consegue fazer. Ele pode fazer o que vocês, crianças, adolescentes, jovens, não podem fazer. Nós não podemos fazer mudanças profundas em nós mesmos, sem a graça, sem a bondade do Senhor. E a minha oração é que nessa manhã nós possamos nos voltar para o Senhor como igreja. E ao contemplar esse edifício que estamos construindo, que nós possamos dizer, Senhor, nós queremos mais do que isso. Nós queremos limpar do nosso meio toda a estrangeirice. Nós queremos limpar dos nossos lares todo o pecado. Nós queremos ver famílias onde o esposo e a esposa vivam de forma harmônica, temendo ao Senhor. Nós queremos ver crianças que conhecem as Escrituras. Nós queremos ver lares que guardam o dia do Senhor. Nós queremos ver famílias onde há o culto doméstico. Nós queremos ver crianças que são diferentes. E essa diferença é que nos alegra. Coragem para ser diferente. E um compromisso com Deus que faz a diferença. Que Deus nos ajude a eliminarmos do nosso meio e vencermos essa nossa luta contra o mundanismo na nossa casa, para que as nossas casas nunca se tornem iguais aos lares do mundo. Que Deus tenha muita misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor nos ajude nessa luta. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Hoje, nessa manhã, o nosso coração se alegra com a Tua palavra, mas se entristece ao ver que o Teu povo, que foi chamado para ser um povo santo e temente ao Senhor e a Sua palavra, nem sempre tem andado como deveria. Eu quero rogar que o Teu Espírito nessa manhã esteja quebrantando cada coração, o coração do esposo, da esposa, dos filhos, esteja produzindo em nosso coração arrependimento, para que haja em nossos lares não as obras da carne, como gritaria, dissensão, facção, mas que haja em nossos lares o fruto do Espírito, o amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria. Tem misericórdia, Senhor, e tira dos nossos corações a indiferença para com o Senhor, para com o culto do Senhor. Há muitas famílias
que não têm compreendido a importância de estarem na congregação, na adoração corporativa. Estão permitindo também que os valores mundanos, o comodismo, o individualismo dominem as suas vidas. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos muito do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.